Em busca de uma reversão no Rio de Janeiro, o técnico Roger Machado pode modificar o esquema de jogo do Colorado no Maracanã. Quero falar também sobre a projeção do outro lado e um desfalque importante que tem o técnico Renato Portaluppi. O Inter também observa com carinho a sequência assustadora que vem pela frente. Vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, semana decisiva e óbvio, né, que a gente vai repercutir tudo do Clube do Povo aqui nesse conteúdo que é em nome da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de qualquer burocracia. Só chamar eles no link que eu tô deixando aqui na descrição e o WhatsApp também tá na tela para você, né? Que, bom, tá começando mais um mês, agora começando agosto, que seja um mês de boas notícias aí para nós, né? Você pode planejar uma viagem, pagar os seus boletos, tudo com dinheiro que tá lá guardado, é Mais Ágil, coloca na sua conta, tá certo? Turma, vamos atualizar o dia do Internacional, porque o dia, óbvio, né, foi de treino no CT do Parque Gigante. O Inter está embarcando logo mais para o Rio de Janeiro, onde tem, né, a decisão nesta quarta-feira, 9h30 da noite, lá no Maracanã contra o Fluminense. O Inter precisa ganhar o jogo por um resultado simples para levar a decisão para os pênaltis ou vencer por 2 gols aí, né, para classificar nos 90 minutos. O grande ponto é, existe uma dúvida em relação à formação que o Inter deve colocar em campo. Existe uma possibilidade grande do Roger repetir o esquema com 3 zagueiros. Isso foi testado, né, no CT do Parque Gigante nesta manhã de terça-feira. Não significa, né, que vai acontecer, mas é um dos moldes que o Roger está tentando. Afinal, o discurso é de que o Inter, apesar da derrota para o São Paulo, sofreu 2 gols apenas de bola parada, né, trouxe uma segurança defensiva e teve algumas oportunidades de gol, e com jogadores titulares, né, esta formação poderia passar a ser a escolhida aí para o duelo no Rio de Janeiro. Lembrando, né, estão de volta Vitão, né, que está apto a jogar, né, contra a equipe do Fluminense, desfalca de novo, né, contra o Red Bull Bragantino por conta de suspensão. O Alan Patrick, recuperado, né, de uma gastroenterite, uma virose que o Alan Patrick teve, também já treinou normalmente, está à disposição, mas por outro lado, né, o Inter não conta com o Alan Rodrigues, que não está inscrito para esta fase da Copa do Brasil. O esquema com 3 zagueiros seria aplicado com a entrada do Gabriel Mercado e a saída do Bruno Henrique, tá? Entraria o Gabriel Mercado, ao lado dele, né, Juninho ou Vitor Gabriel, e o Vitão pelo lado direito. Aguirre na ala direita, Bernabé na ala esquerda. Thiago Maia abrindo o meio campo. E aí, cara, fica a dúvida, né, se daqui a pouco joga Ronaldo, joga Luiz Otávio, joga, né, o próprio Richard, né, abrindo ali junto do Thiago Maia, o Alan Patrick na frente deles e na frente, né, 2 atacantes. Borré e Carboneiro, ou Carboneiro como um meia e o Alan Patrick e o Borré na frente, é uma possibilidade, tá? São situações que estão sendo trabalhadas aí pelo Internacional, um time sem a figura dos pontas, né? Também pela má fase que o Wesley vive, lembrando que tem apenas 1 gol na temporada, né? O atacante do Internacional. Claro que existe também, né, a possibilidade do Inter jogar no seu esquema tradicional. E aí é praticamente o mesmo time, né, que perdeu para o Fluminense no jogo da ida. Rocher, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabé, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley, Carboneiro e Borré. Aí esta é a óbvia, né, que o Roger poderia fazer, mas não me parece o recomendado, né, visto que esse time já vem de 3 jogos aí sem vencer no ano, né, para São Paulo, Vasco e o próprio Fluminense. Por outro lado, gente, o Fluminense tem problemas, tá? O Thiago Silva teve confirmado uma lesão muscular de grau 2, então fica de fora por quase um mês aí o zagueiro experiente do Fluminense. E aí existe uma dúvida, se o Renato vai colocar o Thiago Santos como zagueiro ou se vai optar pela entrada do Manuel, ao lado do Freitas, né, que jogaria aí no setor defensivo. O René segue fora, então o Guga deve ser o lateral esquerdo improvisado. Existe uma dúvida entre o Nonato e o Paulo Henrique Ganso, né? Se o Renato vai permanecer com o esquema de 3 volantes ou se vai colocar mais um meia. E no mais, né, o time que a gente já está acostumado, né, com Fábio, Samuel Xavier, Manuel, Thiago Santos, Freitas e Guga, Hércules, Martinelli e aí, né, Nonato ou Ganso,
Keno, Everaldo e Kevin Serna é a provável escalação, então, do Fluminense para este duelo tão importante. Esse duelo, gente, fora de casa contra o Fluminense, também marca, né, uma sequência de jogos muito duros, né, que o Inter terá pela frente. Afinal, né, o Inter até o final do mês, no dia 31 de agosto, o Inter terá 7 jogos. O primeiro contra o Flu, né, na Copa do Brasil, jogo de volta, né, das oitavas de final. Depois o Inter vai a Bragança, no próximo sábado, encarar o Bragantino. Estarei lá em Bragança Paulista também. E na quarta-feira subsequente, encara o Flamengo no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Volta para Porto Alegre para pegar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, num domingo 6h30. Na quarta, de novo o Flamengo, né, que joga pela Libertadores. Então são 3 jogos contra o Flamengo em sequência. Depois da eliminatória da Libertadores, aqui já sabendo, né, se estamos classificados ou eliminados, o Inter pega o Cruzeiro no Mineirão, pelo Brasileirão, e encerra a sequência contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro dentro do estádio Beira-Rio. Jogos duríssimos, né? Já é o retorno do Campeonato Brasileiro e é uma sequência que, olha, assustadora, né, para o Internacional. Mas quem quer, né, se reinventar, quem já perdeu pontos aí para os times que o Inter perdeu, Mirassol, Sport, né, vai ter que uma hora começar a ganhar dos grandes. O Inter tem apenas poucas vitórias, né, dentro do Campeonato Brasileiro. Ganhou do Santos, Vitória, Ceará, Juventude e Cruzeiro. São apenas 5 vitórias que o Inter tem no Brasileirão, então está na hora de começar, obviamente, a reagir também. Tá certo? Não esquece, gente, que hoje é dia de decisões na Série A2 do Campeonato Gaúcho, com a Aimoré e Lajadense, Passo Fundo e Veranópolis, Novo Hamburgo e Gramadense, e o Inter de Santa Maria contra o Bagé. Então você palpita na KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, pode ser a sua também. E amanhã, óbvio, né, já as decisões da Copa do Brasil com 6 jogos, né? Bragantino e Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo, Retrô e Bahia, Atlético Paranaense e São Paulo, Fluminense e Inter e Palmeiras e Corinthians. Então emoção é o que não falta, né, para você se divertir na KTO, uma casa proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Lembrando, né, que a KTO está regulamentada dentro do cenário brasileiro, pode operar, né, e você está convidado a participar da KTO, tá bom? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Não esquece, chegou até o final, me dá aquela moralzinha, dá o like, vê se é inscrito, que vai me ajudar pra caramba a seguir crescendo aqui dentro do YouTube. Combinado? A gente se vê, provavelmente, próximo vídeo já no Rio de Janeiro, tá bom? Aquele abraço. Fui!